Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou o professor Rômulo Santos. Estamos iniciando aí a nossa aula 10, do curso de Análise e Projeto Orientado a Objetos. Pessoal, essa é a última aula do curso e desde já eu agradeço toda a paciência, a dedicação, o comprometimento e desejo a todos vocês votos de sucesso na conclusão desse curso. Mas antes de finalizar, é importante que a gente comente acerca de um dos diagramas que são mais importantes dentro da modelagem unificada, que é o diagrama de classes. Então, ao longo da aula, eu pretendo abordar o que é que vem a ser esse diagrama, quais são as situações às quais a gente precisa utilizar e, por fim, e o mais importante de todos, quais são os símbolos e as notações presentes dentro desse diagrama. Vamos lá, pessoal. O que é que vem a ser um diagrama de classes, tá? Um diagrama de classes, ele é usado para representar a estrutura das classes de um sistema, bem como aí as suas relações. Mas para que a gente entenda de uma forma clara o que é que vem a ser esse diagrama, é interessante a gente fazer uma breve revisão sobre os aspectos mais principais desse diagrama, tá? Ou seja, quais são as partes que o compõem. Dentro de um diagrama de classes, a gente tem as classes, tá? E uma classe, ela é uma representação de um objeto ou de uma entidade no sistema. Por exemplo, quando a gente considera aí um sistema de gerenciamento de biblioteca, por exemplo, uma classe ela pode ser um livro, uma classe ela pode ser um usuário, uma classe ela pode ser o próprio bibliotecário. Tá? Perceba que no próprio slide nosso a gente tem aí um diagrama de classes contendo três classes. Na parte mais à esquerda, a gente tem uma classe aluno, ao centro, a gente tem uma classe que é chamada de turma, e por fim, a gente tem uma terceira classe que é o professor. Cada classe ela é representada por um retângulo, e que ela tem até três divisões horizontais. A primeira divisão, que está na parte superior, ela é o nome da classe. Por exemplo, ali eu tenho uma classe cujo nome é aluno, uma outra classe cujo nome é turma e uma terceira classe cujo nome é professor. Já a segunda divisão, ela contém todos os atributos pertencentes a uma classe, ou seja, elas são variáveis, de uma instância. Perceba que ao centro aí eu tenho a classe turma e os seus atributos são código, sala e horário. Isso significa que uma turma ela vai ter um código do tipo texto, uma turma vai ter uma sala também do tipo texto, e uma turma ela tem uma característica, um atributo que é o horário, cujo tipo aí vai ser horário. A terceira divisão de uma classe, ela contém os métodos dessa classe, ou seja, quais são as suas funções, quais são as suas operações que essa classe pode realizar. Ainda no exemplo aí da classe turma, a gente temos como métodos dessa classe. Está aberta, significa que uma turma está aberta, é uma funcionalidade presente. Eu tenho um segundo método ali, que é definir professor, e o terceiro método vai ser incluir alunos. Então perceba que essa classe ela executa três operações, que é estar aberta, definir o professor para essa turma e, por último, incluir os alunos necessários para que eu consiga montar uma turma. Tá? Perceba que a classe turma ela se relaciona com duas outras classes, que é aluno, e que é o professor. Tá? Mas eu vou falar sobre o relacionamento um pouco mais à frente, tá? É interessante que a gente fale também, dos atributos, ou seja, detalhar um pouquinho o que é que vem a ser esses atributos ou as características, as propriedades pertencentes aí a uma classe, tá? Os atributos estão listados, conforme já falamos, na segunda divisão do retângulo da classe. Geralmente aí eles são precedidos por um sinal. Aí pode ser sinal de mais, pode ser sinal de menos, pode ser sinal de tio. Eu vou explicar isso aí um pouco mais à frente. E tudo isso aí serve para indicar se eles são privados, se eles são públicos, se eles são protegidos, entre outros, Ou seja, qual o nível de acesso, esses atributos eles terão interno ou externo a essa classe. Eu tenho também os métodos aí, tá? E os métodos eles são justamente as operações, ele vai ser as funções que uma classe pode executar. São listados aí na terceira divisão do retângulo da classe e também são precedidos por símbolo, tá? Para indicar se eles são público, privado, protegidos, dentre outros, tá?
Temos aí os relacionamentos também, as relações, ou seja, a comunicação que uma classe faz com a outra. Perceba no nosso slide aí, eu tenho um relacionamento da classe turma com a classe aluno. E esse relacionamento aí, ele tem um nome que é está matriculado. Então perceba que um aluno, ele está matriculado em uma turma. Perceba que existem interações entre a classe aluno e entre a classe turma. Já do outro lado, eu tenho também um relacionamento entre a classe turma e a classe professor, que é do tipo que, dentro de uma turma, né, uma turma ela é ministrada por um professor, tá? As relações, pessoal, os relacionamentos, eles representam aí a comunicação que há entre as classes, tá? E existem vários tipos de relacionamentos, como relacionamento de associação, de agregação, composição, herança, dependência, dentre outros, tá? Que são representados normalmente por uma linha e às vezes eles possuem setas ou outros símbolos, as quais a gente também vai explicar ao longo dessa aula, tá? Os relacionamentos, eles ajudam a definir como as classes elas interagem uma com as outras e a forma como isso aí é feito, tá? E dentro desse contexto temos os relacionamentos de associação, né, que é uma relação bem básica, tá? E ela vai indicar que duas classes elas se comunicam de alguma forma. Pode ser uma associação simples, tá? Ou seja, representada por uma linha sólida, ou pode ser uma associação direcional, né? Com uma seta que ela vai indicar aí um sentido da comunicação, né? Da onde que sai e para onde que chega esse tipo de comunicação. Temos também, pessoal, os relacionamentos do tipo agregação e do tipo composição, tá? Eles são relacionamentos aí que envolvem todo e parte, tá? São representados aí, representam relacionamento, digamos assim, mais forte entre classes, e a gente vai detalhar também isso aí ao longo da nossa discussão, tá? Eles são representados por um losango oco, tá? E às vezes ele tem losango sólido, e a gente vamos explicar isso aí também ao longo do curso, tá? Dentro do relacionamento de herança, né, ela vai representar aí uma relação de que ela permite herdar características de uma classe pai para uma classe filha, tá? É representado aí por uma linha sólida, né, onde tem ali um triângulo apontando aí, né, quem vai ser a classe pai, né, e abaixo as classes filhas que herdarão as características dessa classe pai. Temos relacionamento de dependência, tá? A dependência ela é representada aonde uma classe ela depende para que ela exista, que uma outra classe exista, tá? É representado muitas vezes por uma linha tracejada, né, com a seta apontando, né, aonde que se encontra a relação dependente dessa classe, né? Poderia citar um exemplo aí, por exemplo, de uma classe do tipo funcionário e o dependente do funcionário. Então, para que o dependente do funcionário exista, se faz necessário o funcionário existir, né? Portanto, né, de um lado eu tenho uma classe forte, que é o funcionário, e do outro lado eu tenho uma classe que ela é fraca, né, que ela precisa que essa classe forte exista para que, como consequência disso, ela venha a existir também, tá? Temos aí questões relacionadas à multiplicidade, dentre várias características envolvidas aí dentro do contexto aí de relacionamentos, tá? Ou seja, para a gente finalizar essa discussão, galera, os diagramas de classe, ele é uma parte fundamental dentro aí da modelagem de sistemas que são orientados a objetos. Eles são utilizados para comunicar a estrutura de um sistema entre desenvolvedores, analistas ou outros atores envolvidos no processo de desenvolvimento de um software. Vão ajudar a visualizar as classes, os atributos, os métodos, bem como os relacionamentos que existem, tornando sempre mais fácil aí a compreensão e o desenvolvimento de um sistema, tá? Outro aspecto bastante importante em nossa discussão é entender quais são os momentos que eu devo utilizar um diagrama de classes. Então, conforme ilustrado em nosso slide aí, né, existe pelo menos 5 situações as quais a gente utiliza o diagrama de classe, né? É utilizado para modelagem conceitual de um sistema de informação, é utilizado para a visualização da estrutura, né, do sistema,
é utilizado durante a fase de análise, é utilizado durante a fase de projeto de software, também serve para comunicação entre equipes e, por fim, também empregado aí na parte da documentação de um sistema, tá? Do ponto de vista de modelagem conceitual, pessoal, um diagrama de classes ele é utilizado na fase de modelagem conceitual, naquela parte inicial do desenvolvimento de um sistema, tá? Justamente ali para representar as entidades do mundo real que serão modeladas, ou seja, eu faço uma análise, né, do mundo real, identifico aquilo que eu desejo que um sistema ele contemple. Vai ajudar a identificar as principais classes do sistema, quais são suas propriedades, seus relacionamentos, tá? No aspecto da visualização da estrutura do software, ela é utilizado para visualizar, né, a estrutura estática de um sistema, ou seja, quais são as classes que compõem esse sistema, como elas se relacionam entre si. E tudo isso vai incluir o quê? As propriedades, ou seja, os atributos da classe, os seus comportamentos, que são os métodos, né, dentre outros, tá? Temos aí também a parte da análise de projeto de software, né? Ou seja, durante as fases, tá, de análise, assim como durante a fase de projeto, um diagrama de classe ele ajuda a definir as classes que serão implementadas dentro desse código, né? Quais são as suas características e como elas vão se relacionar, servindo aí como uma base para o desenvolvimento do sistema. No aspecto da comunicação entre equipes, o diagrama também é fundamental, como uma ferramenta para a comunicação entre diferentes áreas de um desenvolvimento, ou seja, permite com que o desenvolvedor consiga conversar com o analista e outros stakeholders, né, e outras partes interessadas nesse projeto de desenvolvimento. Vai oferecer aí uma representação visual clara das entidades aí do sistema, assim como as suas interações. E também ele serve para documentação, tá, galera? É utilizado aí para documentar a estrutura do sistema, servindo como referência aí para entender a arquitetura, os relacionamentos, as classes envolvidas, assim como detalhes, né, inclusive das entidades aí compostas por um sistema. Perceba aí no nosso slide, a gente tem três classes aí, né, representando um outro diagrama de classe, né, que é a classe pessoa, a classe empresa e a classe emprego, né? E o relacionamento entre pessoa e empresa, né, que é o relacionamento de trabalho aí, e perceba aí que tem uma classe já pontilhada aí, né, representando uma característica do relacionamento que a gente vai discutir ao longo dessa nossa aula, tá? Quais são as vantagens, João, da utilização do diagrama de classe? Olha só, ele apresenta como vantagem a facilidade da compreensão da estrutura estática do sistema. Outra vantagem que ajuda a identificar as classes e os seus relacionamentos. Serve como base para a implementação do código, né? Então perceba ali que eu consigo identificar, por exemplo, dentro de uma classe pessoa, que ela vai ter como atributos o nome e o CPF, inclusive o tipo, né? Nome será do tipo string, CPF também será do tipo string, e eu tenho um método aí, que é o método getNome, tá? Então perceba que eu consigo identificar a parte da implementação. Facilita a comunicação entre equipes envolvidas e também auxilia aí na documentação e na visualização da arquitetura do sistema, tá? Em resumo, pessoal, o diagrama de classes ele é utilizado aí na representação da estrutura estática do sistema orientados a objetos, mostrando as classes, os atributos, os métodos, os relacionamentos entre essas entidades. É uma ferramenta que ela é essencial em diferentes fases do desenvolvimento de um sistema, desde aí a modelagem, as concepções iniciais, passando aí por diferentes fases até chegar na implementação do sistema propriamente dito. Beleza? Vamos lá, chegamos aí à parte da identificação dos símbolos, né, de toda a anotação relacionadas aí ao diagrama de classes, tá? Esse primeiro slide aí eu vou fazer uma visão geral de tudo aquilo que será discutido ao longo dessa nossa aula, tá? E perceba que diferente de outros diagramas, existe aí uma anotação, uma simbologia, digamos assim, mais completa, tá? Então, assim, só para ter ideia, a gente tem dentro desse nosso slide aí, na parte mais à esquerda, uma classe chamada pedido, né? Perceba que eu tenho uma classe ali, né? Veio suprimido ali os atributos e os métodos, mas assim, essa classe pedido, ela se relaciona com outra classe chamada pizza,
tá? Por meio de uma associação, é o tipo de relacionamento que tem. Então a gente vai ver o que é uma classe, vai ver o que é uma associação, né? Já do lado ali da classe pizza, perceba que existe ali uma superclasse, né? Ou seja, a classe pizza ali se comunicam com classe mais abaixo ou subclasse, né? E no caso do nosso slide, seriam as classes doce, salgada e mista. Né? Tanto a classe doce ela vai herdar as características da pizza, como a classe salgada também vai herdar as características da pizza, e a classe mista, tá? Então existe aí uma relação de generalização e especialização entre a classe pedido e entre a classe e a superclasse pizza, né, nesse relacionamento de associação, eu tenho aí algo chamado classe associativa, né, que é um tipo especial de relacionamento que iremos explicar também, tá? Só reforçando que classe associativa não é a mesma coisa que associação, mas a gente vai explicar tudo isso aí ao longo do decorrer do nosso curso, tá? Entre a classe pizza e a classe ingredientes, já na parte mais à direita do nosso slide, a gente tem um outro tipo de relacionamento, que é um relacionamento do tipo agregação. E perceba que ele tem uma simbologia diferente, né? Ele vai ter aí um símbolo de um losango, né? Apontando aí, tá? Questões relacionadas ao todo e parte. Nesse caso aí seria mais ou menos o seguinte, tá? Uma pizza, ela é composta por vários ingredientes, ou seja, existe uma relação entre o todo, que é a pizza, e os vários ingredientes que constituem a pizza, que é a parte. Então perceba que é um relacionamento com uma semântica, né? Com significado é um pouco diferente. E por fim, galera, a gente tem na parte superior, né, aquela simbologia que representa uma nota, né? Esse vai ser o único que eu vou explicar em detalhes agora, tá? Então, o que é que vem a ser uma nota? Uma nota, pessoal, dentro do diagrama de classes, ele é uma ferramenta aí, uma parte que vai permitir aos modeladores incluir informações adicionais, ou seja, comentários, explicações, tudo isso voltado para esclarecer os aspectos específicos aí de um diagrama. As notas, elas são utilizadas para melhorar a compreensão do diagrama de classes, fornecer detalhes adicionais que podem vir a ser úteis aí para os leitores do diagrama, como por exemplo, os desenvolvedores, os analistas e outros integrantes aí da equipe. As notas, elas são representadas por um retângulo, tá? Perceba no nosso slide, ela pode ter uma borda ondulada ou pode ter uma borda dobrada. No caso do nosso slide aí, ela tem uma dobra, perdão, uma borda que ela é dobrada, né? Aquela parte dobrada internamente, tá? E ela tem aí uma linha contendo aí o texto explicativo, tá? As descrições, as observações que são informações relevantes aí para ajudar a esclarecer o que está sendo de fato representado no diagrama, tá? As notas, elas são particularmente úteis, pessoal, em situações onde você deseja adicionar informações contextuais, né? Ou seja, detalhes que não podem ser facilmente expresso apenas pelos elementos como classe, atributos, métodos, relacionamentos, tá? Né? Ou seja, são informações que visam explicar a finalidade, a função de uma classe, né? Fornecer a descrição detalhada, por exemplo, de um atributo ou de um método, esclarecer as decisões de projeto, né? Por trás de um determinado tipo de relacionamento específico, né? Incluir informações sobre as restrições, as regras de negócio ou outras considerações especiais que são relacionados aí a um determinado elemento pertencente a esse diagrama, tá? Em resumo aí, para a gente finalizar a discussão, galera, as notas dentro de um contexto de diagrama de classes, elas são ferramentas de documentação bem flexíveis, tá? Que vai permitir aí aqueles que estão realizando a modelagem fornecer informações adicionais, esclarecimentos para tornar o diagrama ainda mais informativo e útil para aqueles que irão ler e analisar, né, esse diagrama, tá? Vamos partir agora para os detalhes aí, né, da nossa simbologia, né, a começar pelas classes, tá? Então perceba aí,
né, que a classe ela pode ser representada de diferentes formas, tá? Vamos dar uma olhada nessa figura mais abaixo, galera. Eu tenho aí uma classe sendo representada apenas pelo seu nome, uma classe representada pelo nome da classe e pela lista de atributos, uma classe sendo representada pelo seu nome e pela lista de operações, ou seja, os seus métodos, e por último ali uma classe mais completa, né, onde ela tem o nome da classe, tem os atributos e tem ali as operações ou os métodos, tá? O nome da classe é exibido na parte superior, já falamos sobre isso, tá? Né? E ele vai representar a classe como um todo, tá? Já os atributos, eles representam as características, né, as propriedades, né, os comportamentos aí da classe e são listadas aí normalmente no compartimento intermediário do retângulo, né? E eu tenho por fim ali os métodos, né, que representam quais são as operações, quais são as funções que essa classe pode realizar, né? Ou seja, eles são listados no compartimento inferior do retângulo, tá? Ainda sobre classes aí, perceba, né, no nosso slide aí, que a gente tem a classe livro, tá? Essa classe livro aí, ela tá com detalhes bastante suprimidos, né? Eu não consigo entender aí quais são os atributos do livro, eu não consigo entender quais são os métodos, tá? Na parte intermediária, a gente já tem aí uma classe que ela tem alguns detalhes aí, né, com relação à parte de análise, né? Eu já percebo aí que o livro ele tem um título, o livro já tem uma editora, o livro ele tem um ano de publicação, né? Ele tem comportamentos ou atributos, né? Dentro de um livro ele vai ter uma edição e um livro ele vai ter uma língua, tá? Rômulo, o que é um objeto? É uma instanciação de uma classe, né? Por exemplo, eu poderia ter aí um objeto que é o livro de UML, né? Aí vai ter o título, a editora, o ano, a edição e a língua, né? Que são aí os seus atributos. E na terceira parte aí da nossa classe, galera, eu já tenho uma classe com maiores detalhes de implementação, tá? Não vou explicar tudo, porque a gente tem slides ainda a complementar, mas ela vai ter aí, por exemplo, os atributos, né? Na parte intermediária, título, editora, ano, edição e língua. Ela já tem também os métodos na parte inferior, tá? Ou seja, dentro de um livro aí eu tenho cadastrar o livro, eu tenho excluir um livro e eu tenho consultar. Né? Perceba que a classe ela já apresenta alguns detalhes de tipagem, né? Por exemplo, ali eu tenho um título que vai ser do tipo string, eu tenho ali a edição que vai ser do tipo inteira, e eu tenho ali algumas simbologias, como mais e menos ali, que vai representar justamente aí níveis de visibilidade, mas segura um pouquinho, né? Que eu vou comentar isso aí, né? Em um slide um pouco mais à frente, tá? Vamos lá, vamos partir agora para detalhar um pouquinho as características aí, né, da nossa classe, né, que dentro dela eu vou ter os atributos, tá? Então, os atributos, pessoal, já comentamos acerca deles, né, são usados aí para representar as características, né, ou seja, as propriedades de uma classe. Atributos, eles são variáveis da instância, né, eles vão armazenar aí dados específicos para cada objeto que é representado pela classe, tá? Vamos lá. Dentro de um atributo aí, eu vou ter o nome do atributo, tá? Que é listado num compartimento intermediário da classe, né? No caso aí do nosso exemplo, eu tenho aí os atributos que são títulos, né? Que são editora, ano de publicação, edição e língua. Eu tenho também o tipo do atributo. No nosso slide aí, a gente não está representando, mas vai ter um slide à frente que a gente vai identificar aí quais são os tipos, tá? E o tipo do atributo vai ser ali o próprio tipo de dado, né, que esse atributo ele vai armazenar, ou seja, detalhes aí voltados aí ao seu armazenamento, tá? Ele pode ser um tipo de dado primitivo, tá, pessoal? Como, por exemplo, inteiro, como uma string, como um tipo booleano, ou também ele pode ser um tipo definido pelo próprio usuário, legal? Então a gente tem a possibilidade de criar, né, os tipos específicos aí. O tipo ele é especificado após o nome, né, do atributo, então vem o nome, normalmente separado por dois pontos, tá? Então, nome do atributo, dois pontos, em seguida ali qual o tipo do atributo, beleza? Vamos lá, além disso, é importante também que a gente compreenda aí aspectos relacionados à visibilidade. E nesse slide aí, a gente consegue visualizar aquilo que a gente comentou no slide passado, né? Então perceba ali que eu tenho um atributo título, né? Aí vem os dois pontos, né? O nome dele é título, dois pontos, e em seguida vem o tipo dele, né? Então vai ser do tipo string, e ele tem no máximo 40, né, caracteres, né? 40, o tamanho máximo dele é 40,
Legal? Então perceba aí que eu tenho um outro tipo aí que está no atributo edição, né, que vai ser ali do tipo inteiro, né, e outros exemplos aí ao longo dessa nossa classe livro. Mas assim, nesse slide eu gostaria de apresentar aspectos relacionados à visibilidade dos atributos. Então, assim, um atributo ele pode ser público, né, que é representado pelo sinal mais na frente dele, ou seja, ele é visível para qualquer classe. O atributo ele pode ser protegido, que é representado por esse símbolo aí de, né, cerquilha, como se fosse para quem é músico sustenido ali, né? Ou seja, ele significa que ele é visível somente para classes derivadas dessa classe. E eu tenho um atributo privado, tá? Ou seja, visível somente dentro da própria classe. Vamos explicar com calma aí o que é, né, cada uma dessas coisas, tá? A visibilidade, pessoal, do atributo, ela vai indicar o nível de acesso permitido por esse atributo a partir de outras classes ou da própria classe, né, que ele pode ser empregado. É representado por símbolo, né, aparentemente antes aí do nome do atributo, né, como por exemplo ali o sinal de mais. Né? O sinal de mais ele representa aí um atributo do tipo público, né, e significa que vai ser o que? Acessar, o acesso é permitido a partir de qualquer lugar, né, da própria classe ou de outras classes que são externas a essa classe aí. Atributos públicos, pessoal, eles são aqueles que têm visibilidade total. Isso significa que eles podem ser acessados de qualquer lugar dentro do código, tanto dentro da classe que os define, quanto fora da classe. Né? Em um diagrama de classes, os atributos públicos eles são representados aí com o símbolo de mais antes do nome do atributo. Tá? Então perceba ali que eu tenho aí como atributos públicos aí da classe livro o título, a editora e a língua. Legal? Né? Em seguida vem o seu nome, dois pontos e vem o seu tipo. Tá? Por exemplo, aí, né, vamos pegar um código Java, né, só para a gente entender mais ou menos como é que isso aí funciona, tá? Uma classe, né? Eu tenho uma classe ali em Java, né, que é o que? Public class, pessoa, né? Aí eu abro chave, fecho chave, dentro dele eu vou definir um atributo, que vai ser o atributo nome, né? Que poderia ser definido assim, public string nome, tá? Nesse exemplo aí, o atributo nome, né, é um atributo público, né, e pode ser acessado de qualquer lugar, inclusive fora da própria classe pessoa, tá? Só para a gente entender aí um exemplo, tá? Temos também aí os atributos que são representados aí, né, com o sinal de menos, tá? Então eu vou pular, né, por questão didática, tá? Então vamos ali para o terceiro, que é o menos, que é o privado, né, para a gente entender melhor a diferença de acesso entre cada um deles, tá? Atributos privados, eles possuem acesso permitido apenas dentro da classe. Né? Os atributos privados, eles são os mais restritivos em termos de visibilidade. Eles só podem ser acessados e modificados dentro da classe que foi definido, né? Ou seja, dentro de um diagrama de classe, os atributos privados, eles são representados com esse símbolo de menos aí, né? Ou seja, antes do nome do atributo. Então perceba ali que na nossa classe eu tenho, né, como atributos privados o ano de publicação e edição, tá? E por fim, galera, a gente tem ali os atributos que são protegidos, tá? Ou seja, que são visíveis somente para a classe derivadas, tá? Eles são representados por esse símbolo aí de cerquilha, ou do jogo da velha, ou sei lá, sustenido aí, né? Para quem é músico, tá? E ele representa que o acesso ele é permitido nas subclasses da própria classe. Então perceba que um em qualquer classe, que é o público, o privado apenas dentro da própria classe, né? E o protegido é nas subclasses, tá? Vamos explicar o que é isso, tá? Atributos protegidos, pessoal, ela tem uma visão como se fosse intermediária entre o público e o privado. Eles podem ser acessados dentro da classe que eu define, né? E nas subclasses pertencentes a essa classe aí, tá? Em um diagrama de classes, os atributos protegidos, eles são representados com esse símbolo de jogo da velha antes do nome, tá? E temos ainda, só para a gente finalizar a discussão, tá? Não está no nosso slide, mas eu posso ter um atributo que ele venha com símbolo de tio, né? Aquele sinal de tio ali, né? Que ele é um atributo com visibilidade do tipo page private,
tá? Ou seja, o acesso ele é permitido apenas dentro de um pacote, né? Ele é privativo dentro de um pacote. E um pacote, pessoal, ele inclui um conjunto de classes, né? São acessíveis apenas dentro do pacote, ou seja, dentro do package, né? Em que a classe ele foi definido, tá? Você pode encontrar, por exemplo, atributos do tipo package private, né, com essa representação do símbolo til, né, antes do atributo, mas essa anotação ela pode variar aí, tá, de diagrama para diagrama, tá? Para a gente finalizar essa discussão, pessoal, a escolha do nível de visibilidade de um atributo, ela vai depender dos requisitos aí do sistema e da parte aí de encapsulamento desejada. Em geral, é uma prática recomendada manter ali, sei lá, os atributos privados, tá? Ou seja, aumentar o nível de segurança e fornecer métodos que são públicos. Os atributos ficam privados e os métodos ali são públicos ali para acessar e modificar esses atributos, né? O que promove aí o encapsulamento e o controle sobre o objeto, né? Sobre o estado, né, do objeto. A visibilidade protegida, ela é útil quando se deseja permitir que subclasses elas herdem e acessem os atributos da classe pai, tá? Vamos lá. A gente poderia também acrescentar, né, o valor inicial, tá? Ou seja, o valor inicial de um atributo ele pode ser especificado entre colchetes, né? Não tem um exemplo aí no slide, né? Após o tipo de dado. Então, eu tenho lá a visibilidade, por exemplo, ali, no caso do nosso exemplo ali, eu tenho um atributo título, né, cuja visibilidade ele é o que? Público, tá? Então, título, ele é público, tá? Aí vem os dois pontos. Vem o tipo do atributo, que é string, né? Tem o tamanho dele, que é 40, e eu poderia colocar ali um colchete, né? Após o tipo de dado, que ela vai indicar o valor padrão do atributo, ou seja, como se fosse por padrão, né? Ele vai ter o título alguma coisa. Eu poderia definir isso aí, tá? Mas essa parte é bem opcional, só foi um comentário a mais para que a gente torne, né, mais rica a explicação sobre esse tema aí. Beleza? Vamos lá, falar um pouquinho sobre a parte de relacionamento, tá, pessoal? Que é bastante importante aí, tá? Então, assim, a notação de relacionamento, ela é representada por uma linha, a gente já viu isso aí, que vai conectar as classes, né? Cada tipo de relacionamento, ele tem uma forma, ele tem setas que são específicas aí, inclusive identificando aí a direção, né? Os relacionamentos mais comuns são relacionamento de associação, de agregação, de composição, de herança, né? Generalização, especialização, dentre outros, né? E os relacionamentos, pessoal, ele vai ajudar a representar a estrutura e a dinâmica do sistema. É nele que a gente vai entender como é que as classes conversam uma com a outra, como é que elas se relacionam, né? A escolha do tipo de relacionamento, ela depende de requisitos do projeto, do design, do sistema que está sendo modelado. Então perceba que no nosso slide aí a gente tem algumas características aí que são ligadas a um relacionamento, né? Relacionamento ele pode ter um nome, ou seja, uma descrição que é dada para ele. Um relacionamento ele tem um sentido de leitura, da onde ele vai para onde ele chega. Ele tem uma navegabilidade que está ligada ao sentido, né? Ou seja, vai ser representado aí por uma seta que vai dizer, né, como é que está sendo navegado, né, de uma direção para outra, em ambas as direções e por aí vai. Ele tem aspectos relacionados à multiplicidade, ou seja, né, a quantidade de instâncias de uma classe vai influenciar na quantidade de instâncias de outra. Vamos explicar tudo isso, né? O relacionamento ele tem um tipo, né? Falamos, né? Associação, agregação, composição e por aí vai. E ele tem papel, né? Ou seja, né? É aquilo que ele desempenha na comunicação de uma classe com outra. Beleza? Vamos lá. Dentro aí desse contexto, pessoal, a gente tem aí, né, mais uma imagem, né, representando tudo aquilo que a gente falou, né, para que a gente entenda com clareza. Está na parte superior. Eu tenho uma classe pessoa que se relaciona com a classe empresa, tá? Então perceba que esse relacionamento aí, né, ele tem um nome, tá? Então perceba que uma pessoa, ela trabalha para uma empresa. O Romulo já aumentou aí a semântica, o significado ficou mais claro. Beleza, tá? Então, pessoa trabalha para a empresa, ótimo, é o nome do relacionamento.
Perceba que ela tem também um sentido de leitura, tá? Então, pessoa está indo para a empresa, né? Esse símbolo aí, que é como se fosse uma setinha ali escura, ele não é representado, tá, pessoal? É só para que a gente entenda que existe um sentido, né? Um caminho que está indo da pessoa em direção à empresa. Temos ainda aí questões relacionadas aos papéis que cada classe ela exerce dentro desse relacionamento. Ou seja, eu tenho de um lado uma pessoa, né, que ela tem o papel de ser o empregado, né, e que essa pessoa trabalha para uma empresa e do lado da empresa ela vai exercer o papel de empregador, tá? E tem aí também a parte do tipo de relacionamento, que nesse caso do nosso exemplo é uma associação, tá? Vamos explicar todos os tipos, tá? Na parte inferior a gente tem um segundo relacionamento entre classes diferentes, tá? Nesse caso aí, a classe cliente, ela se comunica com a classe endereço, legal? Né? E o relacionamento do tipo, e tem aí uma navegabilidade. Perceba que eu tenho uma setinha ali dizendo que um cliente, ele reside dentro do endereço, ou seja, o relacionamento é no sentido de cliente para o endereço, né? Faltou falar na parte da multiplicidade, né? E eu vou falar nesse segundo exemplo. Nesse caso, um cliente ele pode ter vários endereços, né? E vários endereços podem pertencer ao mesmo cliente, né? Indica aí, né, a relação de números, né, existente entre uma classe e uma outra classe. Beleza? Vamos lá, dando continuidade à nossa discussão, agora a gente vai detalhar quais são os tipos de relacionamento e toda a parte significativa entre eles, tá? A começar pelo relacionamento de associação, que é o mais simples de todos, tá? Ele descreve aí como os objetos de uma classe, né, eles se relacionam com outros objetos de outras classes ou da própria classe, né, que tem um auto-relacionamento, né? É um conceito que ele é fundamental para a parte de modelagem de sistemas orientados a objetos, tá? A associação ela é representada por uma linha sólida, né, que vai conectar as classes envolvidas. Então perceba ali, entre a classe pessoa e entre a classe empresa, tem uma linha sólida ali representando uma associação. As extremidades da linha, né, elas podem ser demarcadas por seta para indicar, sei lá, a direção, né, da associação, ou seja, a sua navegabilidade, né, se houver, claro, uma direção nesse sentido, né, pode ser que ela seja bidirecional, tá? A multiplicidades, elas podem ser especificadas nas extremidades de cada linha, né, para indicar aí a cardinalidade da associação, ou seja, quantos objetos de uma classe, né, eles estão relacionados a quantos objetos de uma outra classe, né? Eu posso ter também os papéis, né, que podem ser atribuídos aí em cada extremidade da associação, né, e ele vai descrever qual de fato é a relação, né, que uma classe desempenha aí dentro desse relacionamento. Né? Alguns exemplos aí de associação, eu tenho uma associação do tipo bidirecional, tá? Que é aquela em que duas classes elas estão relacionadas de forma que a ligação funciona em ambos os sentidos, né? No caso do nosso exemplo aí, uma pessoa, ela trabalha na empresa, assim como uma empresa, ela contém pessoa, tá? Então, um relacionamento do tipo bidirecional, né, é expressa por uma linha que vai conectar as setas e normalmente que vai conectar as classes, perdão, e normalmente ela não possui setas nas extremidades, ou seja, né, em ambos os sentidos, tá? Eu posso ter outros exemplos de associação bidirecional, né? Entre, por exemplo, uma classe pessoa e uma classe automóvel, onde cada pessoa pode possuir vários automóveis e cada automóvel ele pode pertencer, sei lá, a mais de uma pessoa também, tá? Aí eu falei tanto na parte da direção quanto na parte aí da cardinalidade, né? Da multiplicidade. Eu posso ter aí também a associação unidirecional, apenas em um único sentido, tá? Nesse caso aí, é aquela em que a classe se relaciona com outra classe, mas a segunda classe não pode relacionar de forma inversa, tá? Com a primeira. Geralmente, esse tipo de relacionamento, ele é expresso por uma linha, né? Seguida por uma seta, uma setinha na extremidade da classe. E essa seta, ela vai indicar qual é a classe que inicia aí a associação, tá? Então, só para a gente entender aí, né, a diferença entre relacionamentos de associação, que elas são bidirecional e unidirecional, tá? Além desse tipo aí, pessoal, a gente tem também
as associações que elas são recursivas, tá? Ou seja, binária, tá? E são recursivas, que é também conhecida por reflexiva ou autoassociação. Então perceba aí, né, que eu tenho uma classe pessoa, né, que ela se relaciona com ela mesma, né? E para isso aí eu tenho um nome, tá? Ou seja, pessoa é casada com uma outra pessoa. Nesse caso aí, obrigatoriamente eu tenho que definir qual é o papel, tá? Então, uma pessoa quando é casada com outra, uma pessoa ela vai ter o papel de esposa e a outra pessoa vai ter o papel de marido, de acordo com a modelagem que eu estou fazendo nesse caso concreto, tá? Então perceba que está tratando aí de um autorrelacionamento, tá? Uma associação que ela é binária, recursiva, reflexiva ou autoassociação, onde eu tenho o nome do relacionamento e eu tenho também os papéis que eles exercem. Tudo bem? Bastante fácil aí, né? Vamos lá, temos ainda, pessoal, a parte da multiplicidade. Então vamos explicar um pouquinho como é que isso aí é. A multiplicidade vai indicar aí a cardinalidade, ou seja, quantos objetos de uma classe se relacionam com os objetos da outra classe, né? Pode ser representado por números ou pode ser representado por intervalos, tá? Por exemplo, aí, pode ter aí no caso do nosso próprio slide, eu tenho ali uma multiplicidade do lado da pessoa do tipo 1 para asterisco significa vários, né? Ou seja, um ou mais. E do outro lado eu tenho apenas o asterisco, ou seja, do lado pessoa eu tenho um para vários e do outro lado eu tenho vários para vários. Legal? Tá? E nesse caso aí, né, ele indica que uma pessoa ela pode trabalhar para várias empresas, legal? Uma pessoa pode trabalhar para várias empresas, assim como uma empresa ela vai conter uma pessoa ou várias pessoas, né? É essa a semântica desse tipo de relacionamento, tá? Repetindo, você pega um e coloca em cima da pessoa. Então, uma pessoa, ela trabalha para, aí tem lá o asterisco, várias empresas. Aí depois do outro lado, você coloca um em cima da empresa e fala, uma empresa, ela trabalha para, aí olha a cardinalidade do outro lado. Então, uma empresa vai trabalhar para uma, né, ou para várias pessoas, tá? Então perceba aí como que funciona aí a parte da cardinalidade e o relacionamento entre classes, tá? As associações, pessoal, elas são essenciais para modelar quais são as interações, né, entre as classes de um sistema, vai ajudar a entender como os objetos eles se comunicam, eles se cooperam entre si e é fundamental para a parte de design de projeto e para a parte de análise de sistemas orientados a objetos. Tudo bem? Vamos lá, agora vamos falar sobre uma coisa diferente, né? Que é classe-associação. Então, associação a gente viu que é relacionamento entre classes. Mas classe-associação é um conceito totalmente diferente, tá? Ou seja, uma classe-associação ou uma classe de associação, ela não é uma classe de entidade real, mas sim um conceito que ela é utilizado para modelar associações que elas são um pouco mais complexas entre classes, tá? Ou seja, ela representa aí uma associação intermediária que é introduzida para ocultar, encapsular informações adicionais e comportamentos que eles são relacionados à associação entre classes. Por exemplo, tá? Perceba no slide que eu tenho uma classe pessoa se relacionando com a classe empresa. Então, sim, tipo assim, pessoa trabalha na empresa, uma empresa ela recebe pessoas. Só que assim, do lado das pessoas eu tenho os atributos e os métodos, do lado da classe empresa eu vou ter também os atributos e os métodos. Só que quando pessoa conversa com empresa, né, existe uma outra relação que é trabalho, né? Então, assim, eu tenho uma classe que ela fica intermediária entre duas classes, tá? Deixa eu mostrar um outro exemplo para tornar isso aí mais claro. Vamos lá. Então, assim, eu tenho de um lado um médico, né, uma classe médico, se relacionando com o paciente, né? Então, o médico conversa com o paciente. Legal. Só que no momento em que o médico conversa com o paciente, eu tenho algo que é chamado consulta. E esse algo consulta, ele pode ter prescrição médica. Então perceba que a prescrição médica, ela não é do doutor e nem é do paciente. Ela é da combinação entre o médico
conversando com o paciente, formando uma consulta. E aí eu posso ter prescrição médica, passar remédio, solicitar exame, entre outras coisas. Então perceba que quando eu tenho um relacionamento de duas classes, eu posso ter uma associação de classes que representam a semântica, né, de complemento de coisas que acontece aí, tá? Uma classe associação, ela é representada por um retângulo com o nome do diagrama de classes, é usada para encapsular informações que são relacionadas a essa associação que tem entre duas ou mais classes. Pode conter informações como multiplicidade, papéis e outros detalhes que são específicos aí à associação. É geralmente nomeada de forma descritiva, tá? Para entender a natureza, né, do tipo de associação, tá? Ou seja, eu tenho ali um relacionamento tão forte, tão forte, tão forte, a ponto de que ele foi promovido para uma classe, né? E o nome disso aí chama-se classe associação. Tá? Uma classe que ela foi gerada por meio de uma associação entre classes. Só para a gente entender bem o conceito. Tá? Vamos lá. Outro tipo de associação, pessoal, é associação ternária. E essa é bem fácil de entender, tá? É um tipo de relação que vai envolver três ou mais classes aí, né, distintas, né, para representar como essas classes elas se interconectam. Então perceba aí, né, que a representação dela é por meio desse símbolo que é como se fosse um diamante, tá? Um losango, tá? E aí eu tenho três classes, né, que é distribuidor, cidade e produto, né? E como é que funciona aí, Romulo? Vai ser sempre aos pares, tá? Ou seja, cidade, ele se relaciona com o distribuidor, cidade se comunica com o produto e produto se comunica com o distribuidor, tá? Então, sempre aí a comunicação se dá aos pares, tá? Vai descrever aí uma associação que ela é complexa, tá? Dentro de um relacionamento, tá? Uma associação ternária é representada por meio de linhas, tá? Que vão conectar três ou mais classes envolvidas, tá? E um losango aí, né? Que permite a conexão de mais do que duas classes, tá? Indicando a participação de cada uma dessas classes, ou seja, inclusive características que são relacionadas à parte da multiplicidade. Beleza? Então, nesse caso aí, eu vou ter distribuidor. Um distribuidor, ele está em várias cidades. Então, perceba o primeiro relacionamento. Um distribuidor, ele fornece vários produtos, né? E eu tenho os produtos que eles estão contidos dentro de determinadas cidades. Então, perceba aí, né, que é um tipo um pouco mais complexo aí de modelagem. Além disso, eu tenho também a agregação. Então, perceba que agora eu estou tratando de um relacionamento diferente, tá? E quando fala agregação, pessoal, é um relacionamento que envolve aí uma relação de todo e parte, tá? Onde uma classe ela vai ser composta por uma ou mais outras classes ou partes. Vamos lá, vamos dar uma olhada para o nosso exemplo aí que vai ser mais fácil de entender. Então perceba que eu tenho ali uma classe pedido, né? E o pedido se relaciona com outra classe que é item, né? Perceba que além da linha agora eu tenho lá também um losango, tá? Então esse losango ele indica o seguinte, né? Que do lado do pedido eu tenho o todo e do lado do item eu tenho a parte, né? O que representa esse relacionamento? Então representa que um pedido ele pode ser composto por diversos itens. E cada item aí, ele é parte de algo que é chamado pedido. Legal? E quando existe isso, é um relacionamento do tipo todo e parte, tá? Onde eu vou ter pedido, né? E que ele é composto por diversos itens desse pedido. Né? Então perceba aí, né, a semântica desse tipo de relacionamento, tá? A agregação aí, o nome dele é agregação, não é associação, é agregação. É representado por uma linha sólida que conecta duas classes, tá? A classe que contém as partes, né? Tem uma classe que é o todo e tem uma classe que é as partes, tá? Então lá na parte do todo ele vai ter esse símbolozinho de losango e do lado que vai ter a parte ele não tem nenhuma simbologia. Só para a gente entender como é que é a semântica desse tipo de relacionamento, tá, galera? Relacionamento de todo e parte. Vamos lá, temos ainda o relacionamento de generalização e especialização, tá? Então perceba aí que é um relacionamento diferente, tá? Ele é um conceito bastante importante dentro aí da modelagem orientada a objetos, dentro do diagrama de classe. Ele é usado para representar hierarquias que existem entre classes, ou seja, eu tenho uma superclasse, né, que ela é estendida para uma ou mais classes derivadas, ou seja, subclasses. Né?
é uma técnica que permite capturar relação de herança e de polimorfismo dentro de um sistema. Então vamos dar uma olhada para o slide aí, né, o que está na parte mais central. Né? Então perceba que na parte superior eu tenho uma superclasse. Né? Do lado da superclasse ele tem um triângulozinho apontando que essa é a classe de mais alto nível. Né? E na parte abaixo ali eu tenho uma subclasse. É um relacionamento do tipo, né, é um tipo de. Né? Então perceba ali, que terrestre na parte embaixo é um tipo de veículo. Ou seja, terrestre, ele vai herdar, a subclasse terrestre, ela vai herdar as características do veículo. Assim como aéreo é um tipo de veículo, ou seja, aéreo, que é uma subclasse, também vai herdar as características do veículo e vai ter outras coisas, né, que vai definir ele como aéreo, assim como terrestre, vai ter outras coisas que o definem como um veículo terrestre, tá? Generalização e especialização, ela é representada por essa linha sólida, né? Que tem aí essa seta vazia, esse triângulo aí apontando para a classe derivada, né? Ou seja, né, ele fica do lado da superclasse, né? A semântica é da classe derivada para a classe base, ou seja, da subclasse para a superclasse, só que a setinha ela fica apontada lá na superclasse, tá? A classe base, ela é geralmente chamada de superclasse, que está na parte superior. Também é chamada, às vezes, de classe pai, né? Ou classe geral também, né? Tem, né, representações nesse sentido. Enquanto a classe derivada, ela é chamada, a que está abaixo, ela é chamada de subclasse, né? Ela é chamada, às vezes, de classe filha ou classe especializada, tá? Então, a generalização está na parte de cima, a especialização está lá embaixo. Ou seja, veículo é uma generalização. Né? Um tipo de veículo, uma especialização dele é um veículo terrestre. Uma outra especialização de veículo é um veículo aéreo. Tá? Só para a gente entender aí essa representação. Tá? E tudo isso aí serve, galera, para que a gente identifique questões relacionadas à herança, né? E eu tenho também aí uma outra informação que é chamada herança múltipla, tá? Herança múltipla é um conceito bem fácil, tá, galera? Né? Que ele está aí dentro da programação orientada a objetos, né? Que permite com que uma classe ela vá herdar atributos e comportamento de mais de uma classe acima. Então perceba aí, né, que a classe derivada, que é o carro anfíbio que está abaixo, né, a classe filha, né, ela herda características conjuntas de carro e de barco. Né? Então perceba que o carro anfíbio ele herda tudo aquilo que é de um carro e ele também herda características que vem do barco. Né? Ou seja, eu posso falar aí que existe uma herança múltipla. Tá? Em outras palavras, uma classe derivada, que é uma subclasse, ela pode herdar características de várias classes bases ou superclasses, tá? Ao mesmo tempo, a herança múltipla ela é suportada em algumas linguagens de programação, mas não em todas, tá? Nem toda linguagem de programação ela suporta essa característica de herança múltipla, tá? E ele é um desafio aí, né, em questões relacionadas à ambiguidade, à complexidade dentro de um projeto de software aí, beleza? Tá? Vamos lá. Temos também, galera, relacionamentos do tipo sobreposição e disjunção. Tá? Isso aí pode parecer complexo, mas assim, eu vou mostrar uma figura que vai ser bem fácil de entender, tá? Então vamos para a explicação e depois a gente entende com maior clareza por meio de uma figura, tá? Sobreposição, ela ocorre, galera, quando uma classe, ela herda. Perceba, quem herda é a classe que está abaixo. Né? Ela herda de mais de uma classe, ou seja, tem que ter aí herança múltipla. Isso significa que a classe derivada, a subclasse, ela herda os atributos e os métodos de mais de uma superclasse que compartilha uma classe base comum. Né? Existe aí um lado de superposição, ou seja, pertence a mais de um tipo de classe. Já na disjunção ocorre quando as classes derivadas, ou seja, subclasses, elas não compartilham uma classe base comum, ou seja, em outras palavras, ela representa uma especialização única e independente, tá? Sem compartilhar ali os membros de outras classes derivadas. Ficou bastante confuso. Vamos entender aí por meio dessa imagem que está muito mais fácil aí, né, da gente compreender, tá? Então perceba ali que lá no topo lá eu tenho um veículo, tá? Que é a classe base de todas, né? Abaixo de veículo eu tenho duas subclasses, que é o veículo terrestre e o veículo aquático. Então, o veículo
terrestre, ele vai herdar todas as características de um veículo, né? E ele vai ter ali os seus métodos e seus atributos próprios, tá? Já o veículo aquático, ele também vai herdar as características do veículo. Ele vai ter ali os seus métodos, né, e seus atributos próprios. Já abaixo ali, na terceira linha, eu tenho um veículo anfíbio. Então perceba que no veículo anfíbio eu já tenho herança múltipla, tá? Então a herança múltipla aí, ou seja, o veículo anfíbio, ele tem, né, ao mesmo tempo, né, características de veículo terrestre e de veículo aquático, tá? Numa relação de sobreposição. Então, existe uma sobreposição de informações aí, né? Ou seja, ele herda ao mesmo tempo os métodos do veículo terrestre e os métodos e atributos do veículo aquático e, por sua vez, também herda aí as características, tá? Os atributos e os métodos de um veículo mais geral. Beleza? Ele é, ao mesmo tempo, veículo terrestre e veículo aquático. Já, por sua vez, um automóvel, ele tem aí heranças múltiplas, tá? Ou seja, ele herda características de veículo e herda característica apenas do veículo terrestre. Então, nesse caso aí, eu tenho um relacionamento de disjunção, porque ele não é ao mesmo tempo, né? Ele não é ao mesmo tempo veículo terrestre e veículo aquático, ele é apenas um veículo terrestre. Da mesma forma, um barco, ele também se encaixa dentro de um conceito de disjunção, ou seja, ele herda das características do veículo, herda a característica do veículo aquático, mas ele não tem aí o tal da herança múltipla ali, tá? Ele é apenas aquático, tá? Barco é apenas aquático, disjunção. Automóvel é apenas terrestre, disjunção. Veículo anfíbio é ao mesmo tempo terrestre e aquático, e nesse caso aí, né, ele tem heranças múltiplas aí e vai ter uma característica aí de sobreposição. Só para a gente entender a diferença entre isso aí. Para a gente finalizar a discussão, galera, ainda tem aí, né, o relacionamento de completa, né, ou parcial, tá? Então, dentro de uma relação de generalização e especialização, eu tenho um conceito de completa, tá? Então, perceba aí que a superclasse cliente, né, cliente aí, ela tem como atributos aí código e nome, tá? Um cliente ele vai ter um código e um cliente vai ter um nome, né? Dois atributos. Poderia ter métodos também, tá? E na parte embaixo eu tenho as subclasses, ou seja, que são especializações de cliente. Eu vou ter aí um cliente que é pessoa jurídica, que é um tipo de cliente, tá? E eu tenho aí um cliente que é pessoa física, tá? Nesse relacionamento de total, deixa eu explicar um pouco mais, tá? Perceba ali que a pessoa jurídica, ele tem atributos que são específicos da pessoa jurídica. Ele vai ter o CGC e o tipo. Como é que vai ser os atributos de uma pessoa jurídica? Olha só, pessoa jurídica, ela vai ter nome, que é herdado de cliente, pessoa jurídica vai ter código, que é herdado de cliente, e pessoa jurídica vai ter CGC, que é dela, e vai ter tipo, que é dela. Por sua vez, uma pessoa física ali, ela vai ter código, que é herdado de cliente, pessoa física vai ter nome, que é herdado, né, de cliente também, que é a classe superclasse, e pessoa física vai ter o CPF, que é apenas dele, e vai ter o sexo, que é apenas dele. Legal? E nesse caso aí eu tenho um relacionamento do tipo completo, ou seja, um cliente obrigatoriamente ou ele vai ser pessoa física ou ele vai ser pessoa jurídica. Não existe um cliente só cliente, né? No relacionamento total ali que tem um Tzinho, cliente só pode ser pessoa física e pessoa jurídica. Então, nesse caso, a gente fala que é um relacionamento do tipo completo. Como? O que é um relacionamento incompleto ou parcial, né? Nesse caso aí, perceba que eu tenho uma superclasse que é pessoa e eu tenho ali especializações, tá? Então, uma pessoa ela pode se especializar para médico, então, assim, um médico ali, e uma pessoa ela pode ser engenheiro. Tá? Só que nesse caso, como tem um pezinho de parcial, né, eu vou ter pessoas que são médico, eu vou ter pessoas que são engenheiro e eu vou ter pessoas que não é médico e nem engenheiro. Legal? Então é só pessoa a pessoa. Legal? Então, nesse caso aí, eu simbolizo com um símbolo P, dizendo o seguinte, eu posso ter uma instância da classe pessoa que ela não é nem médico e nem engenheiro. Eu posso ter uma instância da classe pessoa que ela vai ser médico, ou seja, vai ter atributos específicos dos métodos, do médico e método específico de método. E eu vou ter um objeto que é pessoa, que ela tem atributos e métodos que são específicos ali do engenheiro.
Legal? Então, desse tipo de relacionamento, a gente fala que é um relacionamento do tipo parcial, né? Representado por P. Legal? Tá? E eu posso também, né, galera, ter uma pessoa que ela é médico e engenheiro ao mesmo tempo, né? Que vai ter aí as características de herança do tipo múltipla, né? Já discutida em um slide anterior. Galera, com isso a gente finaliza esse nosso curso, né? Mais uma vez agradecendo ao apoio e colaboração de vocês. Sintam-se à vontade para que a gente possa vir a trocar ideia, tá? Minhas redes sociais, todas elas são Prof. Rômulo Santos, tanto no LinkedIn, quanto no Facebook, quanto no Instagram, tá? Forte abraço, fiquem com Deus e até um próximo curso.